Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, concluídos os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, como a lei do Senhor estava escrito. Todo filho primogênito será consagrado ao Senhor, e para fazer a oferta, segundo está escrito na lei do Senhor, deram um par de pombas ou pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e temente de Deus, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava nele, e tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não haveria de morrer sem ver antes o Cristo do Senhor. Foi ele ao templo conduzido pelo Espírito Santo, e quando os pais do menino Jesus o levaram para que nele se cumprisse a lei acostumada a ordenar, tomou Simeão ao menino Jesus em seus braços, louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, deixai ir em paz o vosso servo, segundo a vossa palavra, pois já meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de Israel, vosso povo. Podem sentar-se. A epístola está tomada das profecias de Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento antes de São João Batista. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu envio o meu anjo, que há de preparar o caminho diante da minha face, e logo virá o seu tempo o dominador que procurais, e o anjo da aliança que desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem poderá imaginar o dia da sua vinda? E quem poderá ter-se à sua vista? Porque ele será como fogo que funde os metais, ou como a erva que se serve para os lavandeiros. E sentar-se-á como um homem que se senta para fundir e purificar a prata. Desse modo purificará os filhos de Levi, e os refinará como ao ouro e a prata, e eles oferecerão sacrifícios ao Senhor em justiça. E o sacrifício de Judá em Jerusalém será agradável ao Senhor como nos séculos passados e nos anos antigos. Isso disse o Senhor Onipotente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A expressão purificação da Santíssima Virgem Maria e a apresentação do menino Jesus no templo, às vezes podem nos provocar algum sentimento de como é possível que a mesma pureza original, a Santíssima Virgem Maria, tenha que passar por uma purificação. Ou nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem enchia aquele templo antigo da lei abrogada, como pode ser que ele tenha que ser apresentado ali onde ele mesmo reina? Nós devemos contemplar nesses dois mistérios já o começo da nossa redenção, porque ambos, o Redentor e a Corredentora, também nos redimiram por uma via de humildade grandíssima. Nossa Senhora era uma mulher espetacular, totalmente fora do comum enquanto a criaturas. Mas para os demais, era uma mulher comum. Ela não chamava a atenção e nem deveria fazê-lo, porque assim tinha disposto Deus Nosso Senhor. E por que nós dizemos a vida oculta de Nosso Senhor? Porque precisamente, durante aquela vida anterior à vida pública, Nosso Senhor se ocultou para ir preparando o mundo para a revelação evangélica. E dentro dessa vida oculta, como poderiam passar desapercebidos se não observassem aquela lei que ainda estava vigente? Mas qual é o intuito? Nossa Senhora, passando por essa purificação, que em síntese eram 40 dias, podemos dizer, de penitência da mulher, depois de ter dado à luz a seu filho varão primogênito, no caso.
Nossa Senhora fez penitências. Nossa Senhora se sacrificou, mas não por si mesma. Não precisava. Ela já é cheia de graça. Todo sacrifício, toda austeridade, toda humilhação é para o nosso bem. Como a mãe que nunca, uma boa mãe, que sempre antes de si pensa nos seus filhos. Essa foi isso foi o que moveu a Nossa Senhora também a essa purificação. Observar a lei que até então estava vigente, mas para purificar a quem? A nós mesmos, aos seus filhos, observando a lei. Nosso Senhor, sendo a pureza divina, a perfeição onipotente, não recebeu o batismo de penitência? Para que todos nós adquiríssemos também a graça por meio desse ato de humildade? Então, o primeiro ensinamento no dia de hoje, se nós queremos ser bons cristãos, imitar aos Sagrados Corações de Jesus e Maria, devemos começar por onde eles sempre andaram, pela humildade, como virtude sobrenatural que é. Logo, eu não gostaria de me estender muito no sermão de hoje, tem várias coisas que falar. Logo nós vemos a ocasião dessas palavras do profeta Simeão. A luz que vem para iluminar todos os povos. Trazer a luz, trazer a salvação. Esse é o motivo da bênção e da procissão que nós acabamos de fazer. Luz, mas junto com a cruz. Se nós continuássemos um pouquinho mais o Evangelho do dia de hoje, ali nós íamos ler a profecia do mesmo Simeão de que uma espada de dor traspassaria o coração de Nossa Senhora. Porque aquele menino, por mais luz que seja, seria um sinal de contradição. A luz de Nosso Senhor, que veio trazer a salvação, ela seria combatida. Vejam só que a epístola que nós acabamos de ler é a epístola do último profeta do Antigo Testamento. Se o povo judeu tivesse atendido de maneira competente a essas últimas palavras dos profetas, quem sabe não teríamos, foi profetizado e assim, mas a causa porque os judeus condenaram Nosso Senhor à cruz foi por não observar as palavras dos profetas do Antigo Testamento. Se afastaram disso. Então, por isso, muito importante não afastar-nos no magistério da igreja, que é o que nos mantém nesse estado de falta de paternidade, porque não é que nós temos um pai mau. O Papa não pode ser um pai mau. Nós não temos pai agora. Estamos em sede vacante, mas se nós somos fiéis àquelas palavras dos sumos pontífices, nós vamos ser fiéis a Nosso Senhor. Nesse estado de, não vou dizer caos, porque é uma palavra muito usada pelos maçons, mas de tribulação, graças a Deus e por Ele, nós mantemos o sacerdócio católico. Imagine se não tivéssemos isso. Imagine se o demônio que perseguiu o sacerdócio tivesse conseguido destruí-lo. Aí sim nós estaríamos perdidos. O sacerdote acompanha a vida do cristão desde o começo até o final, desde o batismo até a extremunção e enterro. O sacerdote santifica as nossas vidas. E faz alguns dias atrás, conversando com o padre Ernesto Cardoso, que tive a graça de encontrar com ele, conversamos da grande responsabilidade que é. E muitas vezes aqueles que entram pela janela que não percebem o quão difícil e a responsabilidade grande que é ser um sacerdote. Às vezes a gente pede a Deus, ter temor, mas não ter medo. Nós devemos temer a Deus, mas não ter medo. São duas coisas totalmente diferentes. Não ter medo de Deus, mas sim temê-lo. Que tipo de temor? Que nós pratiquemos o nosso sacerdócio de maneira digna. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque o sacerdote não deixa de ser um reflexo dessa luz que veio trazer Nosso Senhor. O sacerdote é um amigo íntimo de Cristo. Porque no dia da ordenação sacerdotal se lê o que Nosso Senhor disse aos apóstolos: já não vos chamarei servos, senão amigos. O sacerdote é amigo.
de Cristo, mas para ter sacerdotes precisamos de bispos. Faz alguns anos atrás, nós começamos a propaganda para a consagração de Dom Pio Spina. Eu lembro que foi no dia 18 de setembro de 2016, onde por primeira vez, de maneira formal, nós falamos com um bispo sobre a consagração de Dom Pio Spina. Nós devemos ser pacientes. Deus nos concedeu essa consagração alguns anos depois, em 2022, mas depois a vida de Dom Pio Spina mudou bastante. Ele viajou para lugares que jamais imaginava ter ido. Nosso bispo chegou a ir a países que é proibido o catolicismo, que tem realmente que se disfarçar, tem que rezar missa escondido. Então veja o tamanho do perigo. Eu sempre digo a ele que se ele vá para um lugar assim e é morto, assassinado por ser católico, bem, ele é mártir, mas a gente fica perdido, né? Outra vez precisando de bispos. Vejam só, aqui para a Argentina, para o Brasil, com qual bispo nós podemos contar além dele? Já podemos contar com outro, graças a Deus. No dia 24 de dezembro do ano passado, Dom Pio Spina teve uma conversa com Monsenhor Pivarunas, que eles trabalham em união. Também Monsenhor Dávila foi consultado sobre o assunto e deu a sua aprovação. E no dia 22 de fevereiro deste ano, o padre Julián será consagrado bispo. Graças a Deus. Uma coisa que eu venho pedindo faz tempo, a igreja, não a nossa fundação, mas a igreja necessita bispos. Não fazemos isso para os nossos sacerdotes, para os nossos fiéis, não, para o bem da igreja. O padre Cardoso me deu autorização para comunicar isso no dia de hoje, aqui na São José, Missões Cristo Rei. Ele sabe disso faz muito tempo também, já o dia depois do Natal eu já tinha falado com ele, ele aprovou, ele ficou muito contente com a notícia. Espero que ele possa ir, não creio, mas espero que ele possa ir. Obviamente, quem puder ir, será muito bem-vindo, né? Às 10 da manhã na igreja de São José, lá a igreja do seminário, às 10 horas da manhã, dia 22, que é um sábado, será a consagração do padre Julián Spina. E por isso eu estou voltando ao Brasil, porque os meus planos para o começo aqui do apostolado esse ano no Brasil era ficar até a próxima Páscoa, mas eu tenho que voltar para preparar a cerimônia. E falando um pouco do candidato, o padre Julián é um sacerdote de mais de 30, vai fazer esse ano 34 anos de sacerdócio. Então, justo com 33 anos de sacerdócio será sagrado bispo, Deus mediante. O padre Julián é uma pessoa que ele tem as suas limitações, ele não escuta bem, não é bom para os idiomas, mas dentro das opções que nós temos, é o melhor. E ele mesmo diz que ele é um bispo, vai ser um bispo substituto, só para manter a ordem, no caso, algum acidente. Vejam só, se nós vemos a história dos papas, o que nós lemos no Breviário Romano, por exemplo, faz pouco tempo, agora me falha a memória, mas ordenou a 3 diáconos, 5 sacerdotes e 60 bispos. A igreja precisa de bispos. E graças a Deus nós temos a aprovação de todos os bispos, de todos os sacerdotes que foram consultados, respeito à necessidade da consagração e respeito do candidato. Eu sou muito suspeita para falar do candidato, o meu diretor espiritual faz muitos anos, é uma pessoa de uma índole intachável, no que se pode ser intachável dentro do pecado original, mas eu peço encarecidamente que rezem para que ele mesmo seja a luz que ilumina o mundo, como todo sacerdote é. Como todo sacerdote é. E mais um bispo, que é um reflexo dessa luz de Cristo. Mas também vem a cruz. Eu não desejaria isso para mim jamais. É uma cruz muito grande. Então, se bem ele recebe uma graça gigantesca, que é a plenitude do sacerdócio, aumenta bem a cruz nos seus ombros. Mas, nós como fiéis, podemos ajudá-los a carregar essa cruz, rezando por ele, rezando pela sua alma, rezando para que ele possa cumprir essa nova missão que recebe de maneira digna. Vamos pedir também à Santíssima Virgem Maria que o proteja de maneira especial, ele que
eu posso garantir, tem uma devoção muito tenra e muito firme ao mesmo tempo à Nossa Senhora, principalmente a devoção das 7 dores de Maria. O Padre Julián, logo novo, outro Dom Espina, são irmãos, tem 2 nomes diferentes, 2 nomes iguais. Ele prega muito a devoção às 7 dores de Nossa Senhora, que no dia de hoje nós contemplamos isso também. Porque, como disse logo, pouquinho depois do Evangelho, nós vemos a primeira dor de Nossa Senhora, a profecia do ancião Simeão. Aquele que pegar 3 minutinhos do seu dia, 3 minutos, 7 Ave Marias, eu já contei de relógio, a propósito para saber, são 3 minutos, 7 Ave Marias, pensando em cada uma das dores de Nossa Senhora. Pode tomar como oração da manhã, como oração da noite, ou como uma santificação no meio-dia. Aquele que pensar nas dores de Nossa Senhora com compaixão, eu posso garantir para todos os senhores, não será esquecido por ela. Não será esquecido por ela. Todos os dias, 7 Ave Marias, em honra a Nossa Senhora pelas suas dores. Começando com o mistério do dia de hoje, que é a sua apresentação do Menino Jesus no templo. E somente para terminar, um detalhe muito interessante do Evangelho, que o Evangelho não dá pontada sem nó. Os pais de Nosso Senhor ofereceram a oferta dos pobres, que era um par de pombos, porque eles não precisavam oferecer um cordeiro. Eles já estavam oferecendo o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, por mais que eles, esse fato da providência, que eles não tinham dinheiro para comprar o cordeiro, para ser imolado, para fazer o resgate pelo seu filho já era o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Ave Maria Puríssima. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.